De repente, a parte racional do cérebro deixa de funcionar, disparam as emoções, o movimento da face e dos músculos intercostais, o corpo humano se contorce, produz uma série de sons sem sentido. O meu convidado é um especialista em causar esta reação estranha no ser humano: o riso. Roteirista, produtor, ator, e eu acrescentaria galã, mas ele vai negar isso, e humorista brasileiro, Bruno Mazzeo. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, adorando estar aqui. Ô, Bruno, por que fazer isso com as pessoas, provocar o riso? Bom, eu acho que eu não sei fazer outra coisa, pelo menos tentar fazer isso, né? Eu fui criado no meio disso e criado achando, entendendo que fazer rir é coisa séria. E corre a lenda que você escreveu as suas primeiras piadas ainda assim nas fraldas. Bem Na novo. escolinha, é verdade que você escolheu? Eu já, desde muito cedo, fazia uns programas caseiros de Você sketches. lembra da sua e primeira tal. piada? Não lembro a primeira piada, mas lembro que foi pro Walter Dávila, que fazia o Baltazar da Rocha, sabe? Nossa. Mas era na época da escolinha, eu tinha uns 14 anos, era quase uma coisa, era bem o início, assim, como é que eu vou dizer? Eu era café com leite. Não, Né? café com leite, fazendo uma piada pro Walter Dávila, entrar no Maracanã mas e fazer um cruzamento pro Pelé, né? É porque tinha muita coisa ingênua na época, né? Então, claro que eu não escrevia um personagem mais elaborado e tudo, mas essas piadinhas, assim, eu arriscava ali. A primeira vez que você deu a cara a tapa, assim, que você criou o projeto Cilada, é 2005. Isso. Você é neurótico como o cara do Cilada? Eu sou um pouco, sim. O programa é, sim, autobiográfico, total. Agora, são situações que eu vivi, ou a Rosana, que escreve comigo, viveu, ou vi de amigos. Então, todas as situações são biográficas de alguém, a maioria autobiográficas. O humor anda limpinho demais? Politicamente correto, tem muito humorista que fala que o mundo tá chato, não dá para fazer piada de preto, de viado. Você sofre desse tipo de agonia? Sinceramente, não. Eu acho que a sociedade evolui e a comédia deve evoluir junto com a sociedade para que ela fique sempre atual, né? Então, tem certas coisas que realmente não cabem mais hoje por uma evolução da sociedade, que bom. Né? Então, eu acho que o que se chama politicamente correto hoje, porque também essa expressão já foi para lá, para cá. Eu já apanhou já fui muito. contra, mas desse jeito que está sendo colocado hoje, eu acho que a sociedade evolui, vamos evoluir juntos e isso faz, talvez, com que a piada tenha que ser um pouco mais inteligente, não tão direta, por aqui, por ali, mas certos assuntos não cabem. Você tem implicância com o pessoal do stand-up comedy? Não, pior que não. Tenho vários amigos que fazem. O que acontece é que teve um momento ali, sobretudo naquela fase Twitter, né? Isso. Deu uma declaração na época já muito motivado por isso, né? Mais para provocar, já que estava aqui. Qual foi? Eu falei, acho que na Rolling Stone, num perfil que fizeram, eu falei que eu não consumia stand-up comedy. E, de fato, eu nunca me interessei pelo texto do stand-up comedy. O Cilada, sobretudo no começo, ele tinha uma mesma base de criação do stand-up. Ele era um stand-up dramatizado. A gente esmiuçava um assunto, né? E tinha aqueles comentáriozinhos quebrando a quarta parede e a gente dramatizava uma situação. Então, o princípio era dali. Mas eu, como artista, eu gosto da dramaturgia, eu gosto de colocar através de personagens como criador, né? Conrado Abreu, o que acha do humor praticado pelo Danilo Gentili e outros caras do stand-up comedy? O stand-up, ele depende, ele é de acordo com a personalidade do cara, porque ele é uma coisa na primeira pessoa e tal, né? Então, eles são muito diferentes. Então, é difícil eu falar, justamente eu não gosto porque eu gosto de muita coisa e não gosto de outras, como em tudo, né? Eu vi o Danilo fazendo stand-up uma vez, lá atrás, ele não era famoso ainda, e eu me diverti.
E gostava muito também no CQC, como gostava do CQC como um todo. Não precisa elogiar o CQC. Não, mas é verdade, eu gostava mesmo. Até porque Aquela nessa bagaça. época. Até porque tinha uma coisa crítica e política que eu achava que fazia falta. Mas depois Mas você eu não teve uma acompanhei mais. tretinha com esses stand-ups, né? Não, com alguns sim. Com alguns. Com Com o alguns, sim. Danilo, Com o Danilo, não? sim. Com o Danilo. Com o Danilo, sim. E o que foi uma coisa que me assustou muito, porque eu tinha conhecido já ele. Uma época no Cilada, já no fim, quando começou esse negócio do stand-up, esse movimento mais forte, eu tentei chamar alguns para colaborarem em texto, e o Danilo foi um deles. E me lembro dele me ligando, dizendo que não ia poder, porque estava justamente estreando no CQC, num quadro que ele fazia de um repórter, que era bem engraçado e tal. Muito engraçado. E acabou não rolando, assim, eu testei outros e tal, e a gente trocava mensagens de vez em quando e tal, e de repente veio um ataque no Twitter, sabe? Aí eu fui pego meio de surpresa, e aí começou um bombardeio. O Twitter. E mesmo durante os ataques, ele continua me mandando mensagem de vez em quando, o que me deixou um pouco confuso. Quem é a pessoa mais engraçada do Brasil? Olha, das pessoas que eu convivo, com certeza Lúcio Mauro Filho. É uma pessoa que me faz rir o tempo inteiro. Um Leandro Hassum, por exemplo, é um cara engraçado, né, genuinamente, assim, não precisa fazer força, né, e tem vários exemplos, assim. Né? Agora, tem gente que eu convivo que é muito engraçada. Por exemplo, o Marquinhos Palmeira é uma figura engraçadíssima, que nem bota muito isso, mas é uma figura também com quem eu rio muito. E quem é a pessoa mais sem graça do Brasil? A pessoa mais sem graça do Brasil... Cara, eu acho que esse ministro da Educação, acho ele bem sem graça. Né? Mas o que é isso, Felipe? Mas o que é isso, ministro? É a escola cívico-militar. É isso mesmo. E estamos aqui para levar a Escola Cívico-Militar para Paraná, não é? Você acredita que tem estado que não quis? Pois é, eu fiquei sabendo disso, ministro. Mas o governador não pensa no seu povo, né? Quando ele não se inscreve. Sei, de repente ele acha feio. Cara, você foi na mosca. Eu estava... Olha, me desculpe, ministro, mas eu vi uma coisa tão absurda dele e fui imediatamente criticar. Aí me avisaram, não, é uma piada. Ele fez uma... Ele faz piada. Ele faz piada. Ele faz piada. Mas ele precisa avisar, então. Que é... Já que a gente falou de educação, eu quero falar de um professor. De professor Tiburcio para professor Raimundo. É verdade. A peruca do professor Raimundo pesou na sua cabeça? Olha, não deu tempo, porque eu estava muito focado em fazer aquele trabalho. Estava muito focado em fazer aquele meio de campo, preocupado que eu não podia deixar a peteca cair e tal, que eu não tive tempo. Na hora que você viu, você já estava dentro do jogo. Já estava. E aí você falou em peruca, eu me lembrei que o Celton Mello me mandou uma mensagem, muito meu amigo, no dia da estreia, sabe? Que eu achei muito bonita, que ele falou, usar a peruca do professor Raimundo é como usar a coroa do rei. Ah, mas é. Olha, o Celton foi muito feliz. Só ele para fazer porque naquele dia eu fiquei tão emocionado pela coisa ter rolado. Porque é muito arriscado, né? Sério, assim, eu cheguei ainda, na véspera eu estava assim, eu não vou saber fazer, não vou saber fazer isso, por que eu topei isso? E eu já levei meses para topar. Quando veio o convite, eu levei meses para topar. E por que você achou que você não ia fazer? Bom, primeiro eu achei que ia ter uma comparação inevitável, que geraria só coisas desagradáveis, assim, para mim e para o próprio programa. Meu pai tinha morrido muito recentemente. O professor Raimundo está no ar até hoje. Né? Então, e uma coisa muito sagrada. Nossa. Então fica aquela coisa, vou mexer nisso, vou saber fazer isso da altura, sabe? E o que te fez tomar coragem? Olha, primeiro muitas conversas com pessoas em volta, minha mulher, meu filho, João, amigos e tudo. Faz, vamos fazer uma homenagem e tudo.
Só né? Era uma temporada, uma pequena temporada e tal. E aí, assim, aí eu pensei, cara, tem coisa, nossa profissão é assim, né? Ela é feita desses... É de risco. Desses riscos, né? Foi meu trabalho mais popular, com certeza, e a relação foi na base do afeto, sabe? As pessoas foram muito tocadas, me deu, assim, um grande orgulho também. Eu não tenho dúvida disso. Nós já fizemos 5 temporadas desde então. A sessão de terapia com Bruno Mazzeo tá só começando. Esse menino me dá um trabalho danado, porque ele trabalha demais, Bruninho. Assim, no próximo bloco, entre os assuntos, nós vamos falar da visão dele sobre o Brasil. Venham aí, filhos da pátria, na hashtag Provoca. O comediante é um sociólogo, olhando a vida em câmera lenta, questionando tudo que vê, ele aponta coisas que o público não tinha parado para pensar. É sentença do comediante stand-up Stephen Wright. Ô Bruno, o humorista, ele olha o mundo de um jeito diferente? Eu acho que sim. Eu acho que de um jeito particular, assim. Tem um cara... Acho que acontece com qualquer profissão, assim. O cara é dentista, ele está conversando com você, ele vai olhar para o teu dente. Não tem jeito. O cabeleireiro vai olhar para o cabelo, ou a falta dele, no caso. Ou esse penteado lindo, né? E o humorista, ele vai olhar para o cabelo, para o dente, para o cacuete, para o jeito de falar. Vai olhar porque tá ruim, né? Não é? Ou que dá problema. Por isso que eu falo que vem a partir do drama. Né? Que vem a partir do drama, seja ele qual for. A dor. A dor, a queda, o errado. O errado. O errado. Aí você dá uma topada hoje, você xinga o mundo, xinga até a última geração e você amanhã conta rindo do ridículo que foi essa topada. E você, o seu estilo de comédia, sempre foi mais de observação de comportamento. O que te levou ao humor político? Eu estou falando, obviamente, dessa série fantástica, Filhos da Pátria, que agora está indo para uma nova temporada que fala de humor político, Bruno. O que te levou para o humor político? Comecei a estudar a história através desses livros que foram saindo, do Peninha, da Mari Del Priore, do próprio Laurentino, e tudo isso foi me conduzindo para esse universo. E aí eu fui dando conta do quanto a gente... Né, conhece pouco, né, a história pouco do Brasil. A nossa história, como o ensino é muito raso, né? O cara ensina Dom Pedro I em uma página. Eu estudando com meu filho, eu ficava apavorado com isso, né? E comecei a me interessar e comecei a ficar a fim de falar sobre isso. E essa família, ela mostra épocas diferentes, né, da história do Brasil. O que você aprendeu sobre o Brasil com essa série? Eu aprendi principalmente que nossa história anda em círculos mesmo. É a cobra mordendo o próprio rabo, assim. Não me diga isso, não nos desanime. Ela se repete. Bom, golpes de Estado nós tivemos, sei lá, 8, né? E parecidos, assim, um com o outro, a articulação, a participação da elite, sempre defendendo seus interesses, né? Começava a ver quanto é parecido, fazendo um paralelo com hoje, e ao mesmo tempo via um assunto de hoje e quando olhava para trás para tentar encaixar, era muito óbvio que se encaixava. Encaixado. O Brasil conquistou sua democracia há muito pouco tempo para abrir mão dela assim. Não há clima para golpe, muito menos a mão armada. Há séculos de Washington Luiz. Acabou a mamata. Estamos adentrando uma nova era. Um governo do povo para o povo, sob a égide do grande Getúlio Vargas. Sejam bem-vindos, militares corajosos. Tchau, querido. Agora vai. A primeira temporada se passa em 22, na época da independência, 822, né, século XIX. A nova agora, na década de 30, Getúlio Vargas.
As duas, né, dialogam com o que está acontecendo hoje. Sim. De qual passado que a gente está mais próximo? Eu acho que hoje a gente está mais próximo desse do Getúlio, né? Populismo. A gente pega Salvador da pátria. Exatamente, o Salvador da Pátria, que é um clássico brasileiro. Se bem que em 22 tinha Dom Pedro também, né? Essa é uma coisa também que se repete, né, no Brasil, essa necessidade do herói, né? Ele chegando para nos salvar. Ele chegando para nos salvar. De fato, a chegada dele foi interessante, porque acabava com aquela coisa do café com leite e tal, né? Mas você vê, Agora sim o povo vai agora para o poder. que é justamente a premissa, assim, do programa, quando a gente teve essa ideia de ficar mudando a época. Sempre é um agora vai. Agora vai. O Brasil vive um eterno agora vai. O país sempre do futuro. Mas né? deixa eu entender, então, se essa história do Salvador da Pátria não funciona, por que a gente continua insistindo? Pois é, por que a gente continua insistindo? Até no futebol, já reparou? Sempre, não, eu acho que em Tem todas sempre que ter o Neymar, o cara que vem para nos salvar. Pois é uma necessidade dos heróis, assim, né? Isso é difícil funcionar, né? Porque acaba caindo em outro lado, no populismo, no fanatismo, né? E aí fica a dificuldade de você olhar todas as possibilidades. E a gente tenta mesmo no programa olhar todas as possibilidades mesmo. Então me responda uma pergunta simples. Como está o seu país? Teoricamente deveria estar num agora vai, né? Teoricamente deveria estar, já que houve uma mudança radical, um presidente eleito como mito, né? Como um herói. Por grande parte da população. Pela maioria, né? Imensa maioria e tal. No entanto, eu acho que não estamos num agora vai. Eu acho que a gente está vivendo um momento delicado, assim. Por quê? Precisa responder. Claro que precisa responder. Eu acho que há muito... Eu acho que não há um governo para todos, e sim para um segmento, né? Eu vejo inúmeros retrocessos, inúmeras dificuldades de dialogar com o resto do mundo, ou com boa parte dele, né? Um desrespeito à educação, à ciência, aos estudos, ao intelecto, essa coisa das bolhas das redes sociais, né? Faz com que tudo fique circulando ali, então as mentiras viram verdades porque elas estão circulando e quem quer justamente ouvir aquilo, né? Muito pouco diálogo, muito pouca política, né? E você que agora é esse rapaz que está varrendo a história do Brasil, comparando com a de hoje, me diga uma coisa, é caso de reforma política ou é psicanálise que está faltando? Eu li uma coisa hoje até na internet de alguém que falava assim, a nossa geração precisa de psicanálise. Na verdade, a anterior também precisava, mas achava que era frescura. Olha, no próximo bloco o negócio vai ficar pessoal. Não tem jeito, o rapaz é mega bem relacionado, tem família grande, filhos e também um certo Chico Anísio. É um bloco assim, cheio de calor humano, com um pouquinho de pimenta. Participe com Provoca. Nossos filhos passaram por nós, mas não são nossos. Querem ir sozinhos e não sabemos por onde andam. São pássaros sem residência nem família. Cecília Meirelles, expressando a angústia de quem tem filhos. O Bruno tem 3. O Bruno, você é pai neurótico? Não sou. Já fui no primeiro filho, no João, há 14 anos atrás, eu fui meio neurótico, sim. De que tipo? Não, neurótico de... Vai comer areia, vai não sei o que, sabe? Vai 12 anos depois, eu fui ter José e Francisco, e aí já não era mais de primeira viagem. Então, pode comer areia. Mas mesmo assim, eu ainda sou aquele que fala, não sobe aí que você vai cair e tudo, sabe? Você tem isso? Tenho. Ser filho de Chico Anísio facilitou a sua vida?
A vida profissional, com certeza, né? E dificultou? Eu acho que não chegou a dificultar. Facilitar é certo, talvez eu nem tivesse aqui, né? Se não tivesse tido toda não só a influência, mas esse empurrão lá dentro. Como é que eu estaria escrevendo com essa idade se não fosse filho dele? Mas eu logo cedo na carreira fui fazer minhas próprias coisas e num estilo diferente do meu pai. Então, eu não passei muito pela comparação. A hora da comparação foi agora, no Professor Raimundo. E aí, pela primeira vez, eu estou sendo chamado de filho do Chico Anísio na rua. Tem gente que não sabe meu nome. Sei. Marcílio Braz, o que ele faria da vida se não fosse filho do Chico Anísio? O que eu faria da vida? Eu não sei. Eu não sei se eu teria seguido essa profissão, sabe? Não sei mesmo, porque a minha influência foi absoluta. Você nem percebeu que era influência, você já estava dentro. Já estava ali dentro. Então, assim... Você tem memória do quê? Eu tenho memória... A principal, assim, é da criação, sabe? Meu pai tinha um escritório muito grande em casa, ele recebia a equipe de roteiristas, ele ficava depois com o Eduardo Sidney, que era um cara que trabalhava com ele fazendo os mapas, esse personagem vai aqui, esse vai aqui, tudo muito organizadinho, com cores diferentes, uma planilha de arquiteto, sabe? Olha. E essa coisa foi me seduzindo. E aí eu comecei a frequentar as gravações na Cinédia, Chico Anísio Show, e ficava nos bastidores. Então eu via aquilo sendo feito. E foi isso aí que me instigou. Tanto que eu comecei escrevendo, e é o meu ofício talvez mais forte em mim, sabe? Então, sem isso, eu não sei se eu estaria aqui. E aí, como eu não pensei em outra coisa, eu também não saberia responder ao Marcílio. Quando que você vai assumir o seu destino de galã? Imagina, agora então, depois de velho, é que não vai ser. Não tem essa não. Você é um conquistador? Não, já fui, né? Já tive a minha fase, mas hoje em dia eu sou casado com a sensação de que encontrei a mulher da minha vida. Então, eu não sinto a menor falta dessa fase. Eu sempre aproveitei as minhas fases, sempre fui, quando eu estava casado, vivendo aquilo, dando o meu melhor, e aí solteiro, vivendo o melhor que a solteirice poderia oferecer, sabe? E agora, com Joana, já numa fase mais madura, uma relação mais madura, eu me sinto muito realizado. Eu tenho uma frase sobre o casamento de um cara que conhece esse assunto, chamado Chico Anísio. Quem é casado há 40 anos com Dona Maria não entende de casamento, entende de Dona Maria. De casamento, entendo eu que tive 6. Isso aí ele falou numa... Só 2 casamentos, Bruno, mas que decepção para o seu pai. Mas 3 filhos. Isso ele falou quando ele escreveu um livro com dicas de casamento, e aí criticaram, quem é você para falar de casamento? Eu sou uma autoridade. Não, mas enfim, eu já parei. É o meu 6º filho, né? E se eu tivesse 60, seria igual, eu teria o mesmo amor por todos. Eu adoro meus filhos, eu adoro criança. Eu tenho uma criança perto de mim, me incentiva, me impulsiona, me empurra. Nasce um filho, eu renasço. Que tipo de pai que era o Chico? Muito carinhoso, muito amoroso, né? Mas um pai que não participava muito da questão do dia a dia, da cobrança do dia a dia e tudo. Isso era uma função que ficava mais, no meu caso, com a minha mãe, totalmente, e acredito que com os meus irmãos também, sabe? Até ele tinha uma coisa muito forte com o trabalho, não sei se tem uma coisa geracional também, né? Mas ele sempre muito presente no afeto, na palavra, na segurança, sabe? Uma segurança em todos os sentidos, assim, quando ele morreu, assim, eu já tinha João, eu já tinha quase 40, tinha 30 e poucos, né? Já morava sozinho desde os 18 e tudo, e fiquei meio assim, e agora?
sabe? Porque de alguma maneira eu sabia que ele estava ali. E ele fazia questão disso, assim, de ser... Ele sempre dizia, né? A galinha com os pintinhos no ninho, assim. O que você aprende com seus filhos? Olha, João me ensina muito, viu? João é um cara muito sábio, muito tranquilo. E como a gente tem o nosso programa que a gente viaja sozinho, e eu às vezes fico impaciente com certas ciladas, ele é o que me acalma, ele que me faz ver as coisas com outro olhar, sabe? E os pequenos já também, porque é difícil dizer, mas ele está presente nos gestos. Por causa deles eu deixo de fazer certas coisas, por causa deles eu não deixo de me irritar. E que tipo de pai que você acha que você vai ficar para eles? Olha, eu tento ser um pai bem amigo, sabe? Meu pai tinha essa onda de ser um pai amigo, sabe? Meu pai não dava bronca, ele dava toques. Olha, eu vou te dar um toque. E aí aquele olhar. Mas meu pai nunca subiu o tom, sabe? Nunca? Nunca subiu o tom. Com os filhos, nunca vi subindo o tom, ameaçando, botando de Mas castigo. o toque era... Mas o toque, o olharzinho, preciso. a gente entendia muito bem. E eu tento ser assim, sabe? Com o João, que está entrando na adolescência, que está começando namoro, e aí, né, descobrindo coisas, tentando entender para onde vai. Eu tento ser um amigo, tento conversar, trocar, poder aproveitar que eu tenho essa experiência de vida maior que ele, trazer essa vantagem da velhice. Mas eu tento ser um amigo, assim. Eu acho que na conversa a gente pode conduzir melhor. Assim. A velhice está lhe caindo muito bem, sabia, Bruno? Ah, cara, eu não acho. Eu tô tendo grandes Está, problemas. mas talvez você esteja pronto para me responder uma coisa, então. Bruno Mazzeo, o que é a vida? Porra, você também está vindo com umas perguntas. O que é a vida? Caramba, cara. Isso é uma pergunta padrão do programa ou é só para mim? Isso é uma pergunta séria. Eu sei que é sério. O que é a vida, Bruno Mazzeo? O que é a vida? Que difícil, cara. Uma eterna busca da felicidade, talvez, do amor. Pode ser. A vida é amor. Eu acho que é onde eu me sinto seguro. É onde eu me sinto seguro. E onde consigo... se eu estou seguro, eu consigo olhar para as coisas talvez com mais clareza. Vamos fazer uma coisa que você adora. Você adora paparazzi, que fica te tirando isso foto. acabou muito. Vamos tirar uma selfie? Vamos. Curtiu? Eu amei. Queridão, obrigado. Poxa, eu que agradeço. Obrigado é tão por ter bom poder vindo. falar de coisas diferentes Obrigado mesmo por ter e vindo. poder pensar. E vocês aí, filhos da pátria, ficou alguma dúvida? Essa era a ideia do programa. Até.